Bom, pessoal, continuando aqui, nós temos agora a consequência de exercícios. A gente está no item C da página 214. O enunciado traz o seguinte: na primeira estrofe da proposição, o narrador afirma que os aventureiros foram por mares nucadantes navegados, considerando os feitos históricos portugueses de fim do século XV e XVI. Eu havia lido isso para vocês no vídeo anterior, e ele perguntou-se que relação entre esse verso e os acontecimentos da época, né? O que é preciso que você tenha aí? Os fatos históricos, eles vão apontar o quê? Que os portugueses foram os pioneiros, né? Havia ali o momento das grandes navegações e Portugal, naquela época, era considerada grande potência. Era um período áureo, um período de grande eloquência, grande relevância do povo português na história mundial, tá? O povo português naquela época estava em total evidência, positivamente falando. Então nós temos ali o pioneirismo da navegação no Oceano Atlântico. E essa proibição, né, esse pioneirismo ocorreu devido à proibição de os povos europeus, não apenas os portugueses, mas os povos em geral, terem sido proibidos de adentrar pelo mar Mediterrâneo para estabelecer, relacionar-se ali com o território das Índias, né? Então eles se viram obrigados ali, tiveram na verdade uma oportunidade de enxergar, tiveram uma visão, né, de desenvolver suas tecnologias náuticas e atravessar o Cabo da Tormenta, né? E essa travessia aí, essa conquista, como a gente viu no vídeo anterior, resultou também na renomeação, por assim dizermos, do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, né? Cabo das Tormentas, que é o gigante Adamastor na obra Os Lusíadas, naquele episódio, tá bom? Então, essa seria a resposta a essa viagem, foi capitaneada por Vasco da Gama, que vai representar, então, o êxito, né? A conquista dos portugueses de chegar às Índias por meio desse oceano, ou seja, um mar nunca antes navegado, ok? Então, o gabarito seria essa resposta aí para você escrever. Tudo bem? Beleza. Vamos lá na letra D, agora na página 215. Uma vez que a proposição, veja que ele vai dar a definição para você. É a parte em que o narrador esclarece o que se propõe a fazer, né? Como podemos sintetizar, resumir a proposição de Os Lusíadas? Né? Na proposição aqui, como a gente já viu, ele vai fazer duas funções, né? A proposição do texto lusitano, aqui no caso camoniano, tem duas funções: de apresentar o tema, né? Apresentar o que ele vai cantar, e também de apresentar o herói da história, já que a epopeia, o gênero literário epopeia, é marcado por destacar grandes feitos heróicos, seja de um herói apenas, seja de uma nação, seja das conquistas dos reis, para enaltecer sempre a sua figura, ok? Então a gente pode, por exemplo, resumir, né, sintetizar, que ele vai propor o quê? Uma narrativa histórica da viagem empreendida, né, pelo povo português, que foi capitaneada, liderada por Vasco da Gama, assim como a história própria desse povo, né? Ou seja, essa época, né, em que Os Lusíadas foi publicada, né, ela era uma época que era governada pelo rei Dom Sebastião. E Dom Sebastião foi o rei ao qual Lusíadas fez uma dedicatória ao longo de seus versos, ao longo da estrutura da epopeia, para enaltecer não apenas a figura de Dom Sebastião, mas também a figura dos reis que se sucederam, quase não saiu, né? Que anteriores a Dom Sebastião, que propagaram ali não apenas o crescimento, né, do império, do domínio português pelas suas colônias, né, mas também, principalmente, a propagação da fé cristã, né? Havia ali uma intenção também, não apenas de propagar, de expandir seu território, mas também uma proposição ali de trazer, de disseminar, de propagar, de espalhar a fé do cristianismo. Então essa era a proposta ali. E os versos aqui da proposição que ilustram isso, né, que fazem essa síntese com maior clareza, são aqueles que foram dilatando a fé e o império e as terras viciosas, né? Então, nesse contexto aqui, nós temos também, viciosas, né? O que é viciosas, né? Eram aquelas denominadas, aquelas terras em que se professava a região islâmica. Então, era uma crítica que Camões fez no texto, né,
para se referir àquelas terras que não professavam o cristianismo. E nesse sentido, o que eles pretendiam fazer? Também propagar ali, fazer com que as pessoas, né, levar a mensagem para que as pessoas, a intenção de que as pessoas se convertessem ao cristianismo, tá bom? Então esses versos aí, dilatando a fé, o império e as terras viciosas, nós temos como gabarito do item D da página 215, ok? Na página 215 ainda, mas eu não coloquei no slide, tem o item E. O item E está assim, no seu livro, você vai ver aí, ó. O que seria a lei de morte a que o profeta se refere no verso? Se vão da lei da morte libertando, ou seja, vão se libertando da lei da morte, né? O que era a chamada lei da morte? Na verdade, para que a gente escreve um texto, né? Para que Camões escreveu a história de seu povo? Para que essa história não caísse também no esquecimento, né? Além, claro, de exaltar a história do povo português, para que isso não fosse esquecido. Então, aqui no item E, né, a lei da morte, ela é caracterizada como um esquecimento, ok? Se você não é lembrado, você cai no esquecimento. Então, o que você poderia escrever no item E da página 215 como resposta? A lei da morte é o esquecimento. Tudo jóia aí? Beleza, dá uma anotada aí. E a gente vai passar, então, aos exercícios da página 215, questão 2. Ok? Vamos lá. Na questão 2, a gente tem aqui dois fragmentos, duas partes importantíssimas da estrutura da epopeia camoniana. A invocação e a dedicatória. Tá? Na invocação, como a gente vai ver aqui no enunciado, o narrador vai se dirigir a interlocutores. O que são interlocutores? São os receptores do texto, são os leitores, são aqueles aos quais as mensagens são direcionadas, né? Então, aqui no enunciado do item A da questão 2. Na invocação, o narrador dirige-se às taxas. O que ele lhes pede, ou seja, o que ele pede a elas e por quê? Que versos especificam o seu pedido, né? Nós temos aqui a leitura da quarta estrofe do canto primeiro de Os Lusíadas. Inclusive, a invocação nessa epopeia, ela compreende as estrofes quarta e quinta do canto primeiro. Tudo bem? Na estrofe quarta, diz assim: E vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um sonho alto e sublimado, um estilo grandílogo e corrente, porque de vossas águas febordene, que não tenho inveja as de Epocrene. E a inveja aí está escrito corretamente segundo aquela época, que agora é com I, mas naquela época era dessa maneira que era escrito sim. Mas, voltando aqui ao início, né, dessa invocação, nós temos aqui um direcionamento do eu lírico às tágides. O que eram as tágides? Eram também um elemento, né, uma figura, um personagem mitológico, né, em que essas tágides eram conhecidas na literatura, né, clássica como ninfas que ficavam à margem ali do Rio Tejo que até hoje ele corta ali, né, praticamente toda a extensão da cidade de Lisboa, em Portugal. Então, essas tágides, às quais Camões, o eu lírico, se dirige aqui, vão ser referidas. E ele vai se dirigir a elas porque ele vai fazer um pedido. Mas não é qualquer pedido. Afinal de contas, se Camões tinha o desejo, né, de exaltar, de enaltecer a história de seu povo, ele viria a pedir às tágides, né, a essas personagens mitológicas, um som bem alto e sublimado, né? Sublimado é aquele som sublime, de um plano praticamente superior, espiritualmente falando, ao ponto de elevar a essa nação a história do que ele vai cantar, que é a história do povo português, a uma condição essencial, uma condição um máximo, excelso, sublime, quase etérea, ok? Então ele vai pedir aqui, na sequência dessa quarta estrofe, no verso: dai-me agora um som alto e sublimado, ou seja,
um estilo grandíloco, ou seja, muito grande, um estilo grandioso, né? Um estilo eloquente, um estilo corrente. Então, os versos aqui, os versos 5 e 6 dessa quarta estrofe, vão fazer essa referência ao pedido que o eu lírico faz às Tágides, né? A essas personagens mitológicas. Então, o que a gente poderia colocar aqui como resposta para você no item A da questão 2, né? Que aí o item A já está na página 216. O narrador, então, pede um som grandílogo, ou seja, grande, eloquente, alto, sublime, elevado, né? E ele vai fazer esse pedido às Tágides porque acredita que é o som, né? Ou seja, o som alto, o som sublime, o som elevado, que combina com a grandiosidade dos feitos da história que ele vai começar a narrar, ok? Então ele não poderia narrar de qualquer maneira, ele tinha que elevar, primeiramente, ter esse dom dado pelos seres mitológicos, ok? Os versos que especificam esse desejo, como eu apontei para você anteriormente, são aqueles: dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandílogo e corrente. Então, gabarito, esse seria o gabarito da questão do item A da questão 2. Indo para o item B. A partir da sexta estrofe, em que se inicia a dedicatória, né, o narrador muda o interlocutor, o destinatário da mensagem, e passa a se dirigir ao rei Dom Sebastião. Vamos lá. Na dedicatória, né, quando Lusíadas foi publicada em 1572, Dom Sebastião era o rei, até então era o rei vigente da coroa portuguesa, do reino português, ok? Então, em 1572, ele, ao publicar essa obra, ele vai fazer uma dedicação, né, uma dedicatória ao rei Dom Sebastião. Segundo essa perspectiva, é como se o rei Dom Sebastião, na perspectiva do eu lírico, como se o rei Dom Sebastião tivesse sido dado por Deus, né, para que para Deus também fosse dado o mundo. O que eu quero dizer com isso? Na perspectiva do eu lírico, né, da história narrada, é como se Dom Sebastião fosse um instrumento usado por Deus para também converter pessoas ao cristianismo. Haja vista, por exemplo, que ele buscava não apenas ampliar o império, como os versos nos ensinam e nos mostram, mas também ampliar e propagar a fé cristã. Olha como está escrito aí. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos, certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maura fatal da nossa idade. Aí perguntou quais são os atributos, quais são as características do rei mencionados, né, nessa estrofe, né? Os atributos aqui são aqueles, né? Atributos são adjetivos, são elementos que caracterizam, né? Então, bem nascida segurança da antiga, bem antiga, né? Nós temos aqui, né? Bem nascida segurança da antiga liberdade lusitana, é um atributo, é uma característica, né? Depois nós temos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade e novo temor da maura lança, né? Não sei se você está a par disso em relação a conhecimento histórico, mas o território português foi invadido por algum período e ficou dominado, foi subjugado, né, ao povo dos mouros, né, que é os chamados moçárabes, né? Então nós temos ali um período ali de o temor do domínio mouro, né? Por isso que ele chamou aqui o temor da maura lança, né? E temos também um outro atributo, maravilha fatal de nossa idade, né? Não é essa idade aí, como eu coloquei, né? No poema tá idade, não é isso? Então nós temos aqui a idade mesmo. Então o gabarito aí da questão B, né? O item B da sexta estrofe, questão 2, seria isso. Vai? Vamos lá. Item C. Na dedicatória, percebemos que o narrador se dirige a seu interlocutor, primeiro com louvores, enaltecendo a extensão do seu império e sua importância no aumento da fé cristã. Assim, qual é o significado dos versos? Dado ao mundo por Deus, que todo o mande, pera do mundo a Deus dar parte grande, ou seja, para do mundo a Deus dar parte grande, né? É o português arcaico aqui ainda. Então nós temos nesse contexto, como eu falei anteriormente, a figura uma exaltação aqui
a um plano quase sublime, né, do Dom Sebastião, imperador da época, a condição de um imperador que buscava propagar a fé cristã, né, como eu bem havia falado anteriormente. Então, nesse contexto, essas palavras buscam elevar a ideia de conquista de novas terras, equiparando, né, fazendo uma comparação a um projeto divino, né? Assim, na visão do eu lírico, Dom Sebastião foi dado ao mundo por Deus, né, na tentativa aí de converter grande parte das pessoas ao cristianismo. Então, essa proposta aqui, nessa sugestão de resposta que você poderia utilizar, né, na sua resposta no item C, ela estaria de acordo com o texto, sem problema algum. Se você escrever alguma resposta que não esteja exatamente igual, isso é bem natural, né? O que importa, no entanto, é que você capte a ideia, né, o núcleo, a essência da resposta e coloque das suas palavras, né? Então você pode fazer isso aí. Então, nesse caso aqui, na questão da dedicatória, ele eleva essa conquista, né, todos os feitos, não só de Dom Sebastião, mas também ele, a um plano projeto divino de levar, propagar a fé cristã. Essa propagação da fé cristã também, esse projeto, né, entre aspas, né, ao qual Camões se referiu, esse projeto vai se referir também na literatura de catequese, né, que é o assunto relacionado ao quinhentismo no Brasil, que é o próximo período literário que a gente vai estudar nas aulas de português. E o quinhentismo no Brasil vai trazer literatura informativa e a literatura de catequese. A literatura de catequese é aquela literatura que tinha o propósito, que tinha o objetivo de propagar, de disseminar a fé cristã, né? Mas agora não mais ali no outras colônias, mas sim no que a gente conhece hoje como Brasil, nosso país, né, de propagar, de catequizar os índios, né, e a gente vai ver com mais detalhes adiante. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos lá para o item D. O narrador aparentemente acredita que tem certa vantagem em relação aos modelos clássicos que seguem, como se observa nos versos. Dou-vos também aquele ilustre Gama, que para Cide Anéis toma fama, ou seja, Vasco da Gama, que foi quem capitaneou a história na navegação, projeto exitoso, toma a fama de Enéas, personagem de A Eneida, escrita por Virgílio na literatura greco-romana. E vos darei, continua, porque o poeta acredita que aquilo que narra é ainda mais importante do que as narrativas da antiguidade. O poeta aqui ele vai fazer essa afirmação porque ele aparentemente acredita que o que ele narra, né, é comparado aos feitos epopeicos, aos feitos greco-romanos, né, o que ele narra é verdadeiro. Os fatos e personagens, diferentemente na Odisseia, na Ilíada, na Eneida, por exemplo, eles são fatos históricos. Eles são fatos e, portanto, não são fantasiosos. Eles são fatos e não são lendários, não são lendas, né? Então, nesse contexto aqui, os versos, né? Ouvi que não vereis com vós façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, né? Há uma crítica aqui à literatura greco-romana, a figura mitológica, embora ele também se utilize de figuras mitológicas aqui em Os Lusíadas, tá bom? Que figuras essas que buscam ali, às vezes até dar uma certa, entre aspas, ajudinha ao povo português em determinadas situações, né? Há um embate entre alguma dessas personagens mitológicas, né? Mas aqui o que ele narra é verdadeiro. São fatos históricos e não fantasiosos. Essa crença pode ser confirmada nos versos da 11ª estrofe da dedicatória, né? Então, se você olhar na dedicatória, que está na tua página 216, a estrofe 11, está assim: ouvi que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos, como nas estranhas musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Rodamonte e vão Rugueiro. E Orlando, ainda que fora verdadeiro. Olha isso. Então nós temos aqui a elevação de algo aqui grandioso na perspectiva camoniana, tá? Então essa seria uma possível resposta para você.
E para fechar os exercícios aí do capítulo 6, já na página 217, nós temos uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, verdadeiro ou falso, né? Assinale com o V ou F as afirmações abaixo, relacionadas aos cantos 1, primeiro, na verdade, os cantos primeiros a quinto da Epopeia Os Lusíadas de Camões, tá? Primeira afirmação. A presença do elemento mitológico é uma forma de reconhecimento da cultura clássica, objeto de admiração e imitação no Renascimento. Sim, essa afirmação é verdadeira. Por quê? No classicismo, há uma retomada do clássico, né? Da antiguidade clássica, greco-romana. Odisseia, de Homero e Eneida, de Virgílio. Então, em Os Lusíadas, há a presença mitológica de, como a gente viu nas questões anteriores, de, por exemplo, de Netuno, né, deus do mar, que começa a questionar se, por exemplo, ele facilitaria ou não a viagem dos portugueses, né? Ou seja, há, portanto, uma volta, um resgate, né, uma volta à mitologia, um resgate desses elementos mitológicos clássicos, né? Então, a afirmação 1 é verdadeira, ok? Afirmação segunda aí, 2. A disputa entre os deuses, entre aspas, né? Faltaram as aspas aí. Vênus e Baco, da mitologia clássica, é um recurso literário de que Camões faz uso para criar um enredo de Os Lusíadas. Sim, Vênus aqui na mitologia tenta auxiliar a viagem, né? De um lado, né, tem um embate entre Vênus e Baco. Vênus, de um lado, tenta auxiliar a viagem, né? E de outro, Baco, que é chamado deus do vinho, isso não apenas aqui na cultura portuguesa, né? Na cultura já da Grécia, bem antigamente, né? Baco, que é o deus do vinho, ele tenta segurar um pouco, né? Ou seja, ele tenta ir contra esse êxito dos portugueses, né? Então a gente vai observar aqui, se a gente, quando vocês forem ler a história, né, de Camões, para quem se interessar, há uma oposição entre esses, entre aspas, deuses mitológicos em relação ao homem, né? Só que o homem aqui, ele é o centro do universo. Não sei se você se lembra que no classicismo, o homem é o centro do universo. Então, o que vai acontecer ali? O antropocentrismo vai fazer com que os deuses, entre aspas, atuem mormente, né? A favor do homem, tá? A fim de exaltar suas características, portanto. Então, o item 2 é verdadeiro. Terceira afirmação. Do canto primeiro ao canto quinto, leem-se as peripécias das viagens dos portugueses até a sua chegada à Índia, quando eles tomam posse daquela terra. Na verdade, aqui, do canto primeiro até o canto 5, até o canto quinto, os portugueses ainda não chegaram às Índias, tá? Então, quando ele falou aqui, quando ele falou aqui que é do canto primeiro ao canto quinto, leem-se as peripécias até a sua chegada à Índia, não, no canto quinto eles ainda não chegaram nesse território, ok? E não foi esse o momento em que eles tomaram posse da terra, por exemplo. Então, item 3 aqui é falso. 4. No canto segundo, lê-se a narração da viagem dos portugueses a Melinde, uma cidade, né? Cujo rei pede a Camões que conte a história de Portugal. Na verdade, no canto segundo aqui, há menção, sim, à chegada à cidade de Melinde. Só que a história de Portugal, ela não é contada no canto segundo. Ela é contada a partir no canto terceiro. Então, a gente saber a divisão, né, os capítulos de cada uma dessas histórias, né, de cada um desses segmentos da história de Os Lusíadas é importante, tá? Para a gente resolver questões. Por isso que eu compartilhei nos slides aí, que a coordenação também encaminhou gentilmente para a gente, as Lusíadas, os Lusíadas em quadrinhos, que pode te ajudar ali a ter uma noção menos cansativa e mais produtiva de elementos da história narrada aí por Camões em Os Lusíadas. História essa que vai tratar aí Vasco da Gama como herói e o seu povo como exitoso. História essa que vai trazer alguns personagens importantes, cenas importantes, como a morte de Inês de Castro, né, como o gigante Adamastor, como a Ilha dos Amores, entre outros. Tudo bem? Pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu desejo que você tenha um bom estudo, tá? E se você tiver alguma dúvida ainda, por favor, não deixe de me perguntar presencialmente na sala, tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana.